Olá, vamos apresentar sobre o tema Treponema, Paliodon e sífilis. Meu grupo é composto por mim, Denise, por Jennifer Amorim de Souza, Luene Maria Ferreira Miranda, Raquel de Souza Lima e Simone Alves de Souza. Treponema paleodon, conceito. Bom, o que é Treponema paleodon? Ela é uma espécie de bactérias com forma espiral, que ela é do grupo das espiroquetas, que causa várias doenças, tipo a sífilis, que é uma delas, etc. Ela possui de 6 a 14 espirais, 6 a 10 filamentos axiais e um disco de inserção, que nessa imagem mostra mais ou menos. Ela tem cerca de 10 micrômetros de comprimento e apenas 0,2 de micrômetros de largura. Ela se move ao longo do tempo do seu eixo de movimento, que é tipo a que nós podemos chamar de saca-rolhas. Treponema paleodon, parte histórica. Bom, a Treponema paleodon ela é um agente etiológico da sífilis, que foi descoberta em 1905, que foi pelo zoologista Fritz e pelo dermatologista Paulo Ehrlich. Como tudo começou? Vamos lá. Bom, o Fritz, que é o zoologista, ele examinou essa preparação a fresco da amostra. Essa amostra ela foi coletada pelo Paulo, que é o dermatologista, que essa amostra foi de uma pálvula de uma úvula de uma mulher com sífilis secundária. E mais lá para frente as meninas vão explicar direitinho essas sífilis secundárias. Portanto, os dois observaram ao microscópio os micro-organismos espirados finos, que girava-se ao torno do seu maior comprimento, que no caso era que se movia para frente e para trás. Treponema paleodon, ela só teve esse nome um ano depois. Antes disso, ela se chamava Espiroquetas pallida. Aí, um ano depois, como eu falei, que surgiu a Treponema paleodon. Essa Treponema paleodon, ela tem baixa resistência ao meio ambiente e tem um ressecamento muito rapidamente. Como vocês podem ver nessa imagem que eu coloquei, essa aí é a Treponema no microscópio. Bom, no meu lado esquerdo está a imagem do zoologista Fritz e no meu lado direito a imagem do Paulo Ehrlich, que é o dermatologista, que foram os dois que teve essa coleta e chegaram ao resultado que ele queria, que no caso é a Treponema paleodon. Sobre a morfologia da bactéria. O Treponema de pallidum ele possui 5 subespécies. O Treponema de pallidum, que é o agente causador da sífilis epidérmica, que é uma infecção sexualmente transmissível. E tem o Treponema de pallidum pertuni, que é um agente causador da polpa, que é uma infecção causada na pele, nos ossos e nas articulações. As outras são agente causador da pinta. Sobre a estrutura da bactéria. Ela possui uma membrana citoplasmática e uma membrana externa, que tem um movimento característico repetitivo e ondulatório, parecendo um saca-rolha. Isso por causa da presença do endoflagelo, como mostra na imagem. Isso facilita também o perfuramento dela para ela se propagar no hospedeiro. Esta membrana ela não tem lipossacarídeos. Apesar de ser fina, ela tem uma composição lipídica bem variada e tem um antigênico lipídico que ajuda na formação de anticorpos treponêmicos, que ajuda para o diagnóstico da bactéria. Essa bactéria ela também é pouco resistente a altas temperaturas. No caso, ela morre em temperatura acima de 42 graus Celsius. Ela também não consegue viver fora do organismo vivo.
O treponema de Pallidoux, ele tem a penetração do treponema, ela é realizada por pequenas adesões decorrente da relação sexual, que logo após o treponema ele atinge o sistema linfático regional por disseminação hematogênica. Os estudos eles mostram que o treponema de Pallidoux ele tem a capacidade metabólica limitada. Esta bactéria ela é capaz de realizar glicólise como uma via para a obtenção de adenosina 3-fosfato. No entanto, carece de enzimas do ciclo de Krebs e da cadeia transportadora de elétrons. Essa limitação metabólica desta bactéria é associada à sensibilidade ao oxigênio e ao calor, o que provavelmente dificulta a cultura dela. Sobre a forma de cultura. O treponema de Pallidoux patogênico ele nunca foi cultivado em meios artificiais. E já o treponema de Pallidoux não patogênico ele pode ser cultivado em condições anaeróbicas in vitro. Sobre os fatores de virulência. Não revela fatores de virulência clássicos que podem esclarecer sinais e sintomas da sífilis, mas sabe-se também que ela contém uma cápsula que impede a fagocitose e que tem enzimas citoolíticas ou exotoxinas potentes que não têm sido observadas também. Olá, eu me chamo Simoni e eu vou falar sobre a sífilis, a sua história e também os meios de transmissão e os históricos adquiridos aqui no Brasil. A introdução da sífilis é que a sífilis é uma infecção sexualmente transmissível, uma IST, que é curável e é exclusivo do ser humano, que é causada pela bactéria Treponema pallidum, que ela pode causar vários sintomas, desde mínimo até os mais graves, e ter diferentes fases, como sífilis primárias, secundárias, terciárias e sífilis congênita, e que, se não tratada, pode atingir vários órgãos vitais e levar a sequelas irreversíveis, até mesmo a morte. A sua história vem de 500 anos atrás, que a sífilis era chamada de Leus, que foi descrita pela primeira vez, como eu falei, há 500 anos. Durante esse século, sua importância foi destacada, não só pela incidência, mas também pelos aparecimentos de formas graves, como nos recém-nascidos e na sua grande mortalidade. Em que no recém-nascido se chama sífilis congênita, que é passada verticalmente da mãe para o filho, na sua gestação. Sendo que a mãe também foi adquirida assim, recentemente, aí tem uma carga de bactéria muito grande, aí atinge o feto. A sua história também tem um conceito de transmissão sexual e transplacentárias, que é a sífilis congênita. E a transmissão sexual é quando tem a relação sexual desprotegida, que apareceu por volta de 1850. Nesta época, a sua disseminação se dava quase que exclusivamente por essas formas, porque nessa década o sexo era usado como moeda de troca. Por isso que havia muita incidência de sífilis. Com a descoberta da penicilina, já nessa época, o tratamento da sífilis levou uma queda da incidência tanto da forma adquirida quanto da forma congênita, como eu já falei, o que é a forma. A sua forma de transmissão tem várias formas. Tem, como eu já falei, que é da relação sexual desprotegida, quando um dos parceiros adquire a sífilis, aí passa para o outro com a relação sexual desprotegida, com a transfusão de sangue com sangue não testado, e também o uso de agulhas contaminadas, sem descartar.
Da mãe para o filho, como eu já falei, que é verticalmente, que pode ser passada, como a mãe já adquiriu recentemente, se for adquirida recentemente, aí que a chance de passar para o filho é maior. Também no parto, por contato com o sangue da mãe. E contato com o sangue, com as feridas também, principalmente se for o parto normal. Aí se define sífilis congênita. E na amamentação também, porque se a mãe tiver com sífilis não, principalmente se não tratada direito, pode adquirir. O bebê pode adquirir e também, mas se o bebê também não for tratado urgentemente, pode ocorrer a morte também. E também na sífilis congênita pode ocasionar partos prematuros, pode ocasionar a morte do bebê, ou então pode apresentar malformações na sífilis no bebê, na sífilis congênita. E o histórico da sífilis no Brasil, segundo o boletim epidemiológico, a sífilis 2023, do Ministério da Saúde, que foi constatado de 2012 a 2022, exceto 2020 por conta da pandemia, foram notificados no país 1.237.027 casos de sífilis adquirida, como forma de se relacionar sem a proteção adequada. Dessas 1 milhão, foram 401 casos de sífilis em gestantes. E também 238.387 casos de sífilis congênitas. Dessa, 2.153 óbitos por sífilis congênita. Isso é um alto índice de sífilis. Por isso, bastante se proteger, se prevenir, ir ao médico, frequentar o médico para saber da sua saúde. Muito importante também se conhecer também para saber qual a diferença de uma ferida normal para uma ferida que é extremamente grave. E por isso que é importante, na hora que você observar alguma coisa diferente, frequentar o hospital, ir para o seu médico. É muito importante. Exame de rotina também é muito importante. Olá, boa noite, tudo bem? Me chamo Jennifer e vou dar continuidade falando um pouco mais sobre sífilis. Como foi falado anteriormente pelas meninas, sífilis é uma doença que é sexualmente transmissível causada pela bactéria Treponema pallidum. Bom, a sífilis ela tem duas maneiras de classificação. Ela pode ser classificada tanto pelo seu estágio de infecção, como também pelo seu local infectado. O estágio de infecção ele é dividido em 4. Quais seriam esses 4, Jennifer? Esses 4 seriam estágio primário, secundário, terciário e o estágio congênito. Esse estágio congênito é o estágio onde a mãe vai estar grávida e vai possuir sífilis, mais voltado para essa parte gestacional e recém-nascido. Onde a sífilis mais grave está encontrada no estágio terciário. E em relação à classificação do local afetado, também falar posteriormente onde é que o sífilis vai ser encontrado no corpo de cada pessoa. A sífilis ela é dividida tanto em sífilis latente, que é aquela sífilis que vai durar menos de 2 anos, e aquela sífilis latente tardia, que é aquela que vai ultrapassar esses 2 anos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre também a sífilis primária, né? Começar logo com a imagem, né? A sífilis primária, ela também é chamada de cancro duro, ou seja, é aquela sífilis inicial que a pessoa vai contrair, onde vai ser apresentado alguns sintomas, vai começar a aparecer neles caroço duro ou liso, é onde vai aparecer feridas múltiplas, mas não significa que possa ser que apareça tudo de uma vez, gente. Pode aparecer só uma? Sim, pode aparecer só uma também. E também
também ínguas dolorosas. Elas podem ser dolorosas ou não. Nessa fase de estágio de infecção primária, ela vai surgir de 10 a 90 dias. Vai ficar permanecendo todo o tempo, Jennifer? Não. Nesse caso, ela também pode chegar a desaparecer de 3 a 6 semanas. A forma de contágio dela, como eu já disse anteriormente, é causada de maneira sexualmente, né? Através de contato direto, onde pode aparecer também no ânus, pode aparecer na pele. Na parte feminina, ela é encontrada principalmente na língua, na vagina e no pênis também. Além disso, essas bactérias elas são ocasionadas quando a pessoa tem contato com essa ferida. A sífilis secundária, né? Ela já apresenta outras características em relação do tempo também, já é um pouco diferente do tempo da sífilis primária, né? Onde vão ser apresentadas algumas características como manchas vermelhas na pele, podendo ser em lugares específicos ou em toda a pele também atingida. A descamação da pele também é uma das causas da sífilis. Também pode sentir dores, tanto dores musculares como dores de cabeça também. Questões também de mal-estar, onde a pessoa pode até ocorrer de ficar sem apetite algum. Também algumas lesões no corpo e ínguas no corpo também. Onde esses sintomas da sífilis vão começar a aparecer de 2 a 8 semanas depois do aparecimento das lesões da sífilis primárias, onde essa daqui ela é um pouco mais rigorosa em relação à primeira, onde ela pode tanto aparecer quanto ela desaparecer com o tempo, onde ela é capaz de aparecer em outros locais do corpo, se propagar de maneira mais rápida. Tanto a sífilis secundária como a primária, elas também podem ser classificadas como sífilis latentes, que elas podem durar de 1 ou mais anos, apesar de não aparecer nenhum sintoma, né? Mesmo a pessoa contendo a bactéria. Já a sífilis terciária, que é a sífilis que ela é mais grave, né? A gente consegue até observar nessa imagem aqui, nessa parte, a gente vê que as lesões começam a ser maiores e mais profundas, onde a propagação nessa fase ela é bem grande mesmo, onde a pessoa pode ter dores de cabeça bastante recorrentes, fraqueza muscular, alteração na visão. Em algum caso, elas podem provocar até perda de visão, onde se torna bem mais séria em relação às outras, né? Pode também ter perda auditiva e confusão mental, algum distúrbiozinho também. Essas sífilis elas podem variar de acordo com o local afetado, podendo a sua propagação ser de maneira mais drástica ou não, afetando tanto olhos, os fígados, afetando alguns órgãos do corpo. E também ela vai surgir depois de 10 a 30 anos depois da sua primeira infecção, ou seja, lá no início, talvez a pessoa não cuidou, não tratou, não lembra que teve aquela doença, ela desapareceu, com 10 a 30 anos ela surgia assim do nada, só que de maneira devastadora, e ela é considerada a pior delas todas. Já o estágio de infecção, que é a
sífilis congênita, né, que eu falei anteriormente, que é aquela da gestação, que a mamãe descobre que está grávida e não procura uma forma de se tratar, né? Ela é passada para a criança na hora do parto, do parto, pela placenta. Ela se torna também grave, não tão grave como uma terciária, né? Mas ela também pode causar malformações nas crianças e também causando até a morte destas. Bom, as características que elas têm é manchas arredondadas, peles e olhos amarelos, irritabilidade facial, falta de energia, onde a criança não vai ter disposição para querer estar brincando, problemas dentários e ossos, coisas que eu achei bastante interessante. Gente, a gente não vai misturar as coisas e ver uma pessoa com problema, ver com um defeitozinho no dente, dizer, fulano tem sífilis, não sei o quê. Não é bem assim, né? Primeiro conhecer a doença, procurar investigar, diagnóstico e tudo direitinho do médico. Mas eu tava vendo as imagens onde eu vi os dentinhos das crianças, tipo, o ossinho do dente todo comido já, né? Desenvolvido, né? E a criança também pode nascer com deficiência mental, né? Por conta dessa doença. Continuando falando sobre a classificação, ela também vai poder ser classificada quanto à sua área afetada, né? Que vai ser onde você vai encontrar de fato a sífilis, ela pode aparecer, né? Que no caso é denominado como sífilis genital, né? A classificação, onde vai ser aquela sífilis que a gente vai estar encontrando tanto na parte feminina como masculina, que são nas partes íntimas, como o pênis e a vagina, na vagina sendo encontrado principalmente na língua, né? Também tem a sífilis na boca, que a gente vai encontrar tanto no céu da boca, na língua, também pode ser encontrada até mesmo na garganta. Também a sífilis na pele, ela pode ser local, pode ser uma pequena mancha, mas ela também pode se espalhar por todo o corpo. A sífilis na gestação, que é a sífilis que a gente encontra ela na fase congênita, né, no estágio congênito, que ela tá, né, onde a mãe tá grávida, descobre a doença, e no caso ela não tratando a doença, pode correr risco de afetar a criança na hora que ela for ter o neném, pode passar após o parto pela placenta, e também pode ocorrer o risco tanto a criança tá morrendo ou nascer qualquer malformação, né? E também tem a sífilis ocular, né? Como a palavra diz ocular, a gente já lembra logo de óculos. Óculos a gente remete à visão, né? É voltada à visão, que a pessoa pode ter uma diminuição na visão, enxergar pouquíssimo, mas também corre risco da pessoa acabar perdendo a visão. E tem a neurosífilis, que pode atingir até o nosso nervo central. Tem a sífilis cardiovascular, que a gente lembra já do nosso coração, podendo atingir o nosso coração, o nosso sistema cardíaco. Tem a otossífilis, também, que é uma sífilis onde ela vai ocasionar tontura na gente também, sendo a área afetada. E tem a sífilis gamatosas, que são uma sífilis que ela pode acabar se filtrando em outros órgãos e se alastrando. Estudando sobre essa doença, sintomas, conhecendo áreas atingidas e tudo, teve algo que me prendeu bastante. Foi na questão das imagens, na hora das escolhas da imagem que eu estava vendo, eu vi até sífilis no crânio, você vê as manchinhas no crânio perfeitamente, que você fica assim, meu Deus do céu. E outra coisa que é importante ressaltar, né? Quando aparecer alguma manchinha, não vai se assombrando, não se assombrar não. Procure um médico, procure um diagnóstico preciso. Se for algum sífilis ou qualquer outro tipo de doença, bactéria ou não, procure um tratamento, mas não se automedique
dentro de casa, porque é perigoso. É sempre bom a gente estar consultando um médico antes de ir no Dr. Google, né? E é isso. Bom, o diagnóstico da sífilis de início se deve se considerar a fase da doença e, assim, fazer os exames que estão disponíveis, que são os exames diretos e sorológicos. O direto é de microscopia, em que é quando se tem a lesão de pele, onde se vai colher aquele material e vai visualizar em um microscópio e, assim, identificar o treponema. Já os sorológicos, que são os mais utilizados, são os testes treponêmicos e os não treponêmicos. Os testes treponêmicos são específicos contra a bactéria e os não treponêmicos é que não são específicos contra a bactéria. Os testes treponêmicos detectam anticorpos específicos produzidos contra os antígenos do palídromo. E seus exemplos são o TPHA, o FTA-ABS, EQL, o ELISA e os testes rápidos. Os testes treponêmicos eles são qualitativos, eles dizem se tem ou se não tem e se é reagentes ou não. E eles não são utilizados no acompanhamento da doença. Já os testes não treponêmicos, que é mais conhecido como o FDRL, eles detectam anticorpos não específicos para os antígenos do treponema. Eles não é específico, como já dito, contra o treponema, mas se houver uma reação desse exame, vai indicar que o paciente possa ter sífilis e assim ele vai ser direcionado para um exame confirmatório. Então, ele é importante porque, além de fazer essa triagem inicial, ele também é usado no acompanhamento da doença. Os testes sorológicos rápidos, eles podem ser usados para ajudar a orientar as decisões iniciais de um tratamento em pacientes com possível infecção, principalmente aqueles com pouca probabilidade de retomar para o acompanhamento. E por fim, o seu diagnóstico existe na correlação entre dados clínicos em resultados de testes laboratoriais, histórico de infecções passadas, se já teve DST ou não, porque isso vai ser um fator bem grande para que possa dar positivo. Como interpretar o diagnóstico? Quando o teste não treponêmico dá positivo e o treponêmico também, é diagnosticado com sífilis. Quando o não treponêmico é positivo e o treponêmico negativo, ele é indicativo de um falso positivo. E quando ele é falso positivo, se dá outra doença que possa ser lúpus ou a síndrome antifosfolípides. Quando o não treponema dá negativo e o treponêmico positivo, é sinal de que a sífilis foi curada. O VDRL negativo e o FTA-ABS negativo é sinal de que não tem sífilis e provavelmente nunca teve. Bom, o tratamento da sífilis é baseado na classificação clínica, porque de acordo com a classificação clínica, a dosagem da escolha do antibiótico é diferente. E, de uma maneira geral, o tratamento da sífilis é feito pela penicilina, besantina, que é a famosa Besotacil, que explicando o quadro. Inicialmente, a sífilis primária, ela é o cranco duro. O tratamento é a base de penicilina, que é uma ampola em cada nádega, dose única, e se faz acompanhamento através do exame não treponêmico. Já na sífilis secundária, se faz com a mesma penicilina, 2 séries por semana, 2 ciclos. E, novamente, acompanhamento do teste não treponêmico. Já na terciária, são 3 ciclos, 3 séries e, novamente, acompanhada pelo teste não treponêmico. Já no caso de neurosífilis, a pessoa que tem sífilis com acometimento de órgãos, principalmente no sistema nervoso central, que é a neurosífilis, tem todo um quadro clínico e um diagnóstico através da licócica. E aí
se pede o teste não treponêmico. Se o teste der positivo no sangue e no licor, se trata então de neurosífilis. E como toda infecção do sistema nervoso central, o tratamento é com antibiótico endovenoso. Então, o tratamento da neurosífilis ele é feito através da penicilina cristalina, que é uma forma de penicilina endovenosa. Então, é importante sempre suspeitar da doença e solicitar o exame de triagem. Eu vou falar sobre as estatísticas da sífilis. Os casos da sífilis em adultos tiveram um aumento de 27,9% de 2015 para 2016 no Brasil. Entre a gestante, o crescimento de casos foi de 14,7%. E já as infecções de sífilis congênitas subiram de 4,7%. Segundo o Ministério da Saúde, o Ricardo Barros diz que o aumento da doença são por causa do desabastecimento da penicilina, que é um medicamento mais eficaz contra a doença. E também este aumento é por causa do diagnóstico distribuído dos testes rápidos na rede de saúde. Nesta tabela, está descrevendo que em 2010 os casos registrados foram de 3.822 e já em 2016 subiu para 87.593. Com a projeção feita na tabela de 2017, que no caso é para ter 94.460 casos. Pode passar. Em 2021, foram registrados no Brasil mais de 167 mil casos de sífilis adquirido e 74 mil casos em gestante. No mesmo ano, outros 27 mil ocorrências de sífilis congênitas foram diagnosticadas. E, além disso, teve 192 óbitos por esse tipo de sífilis. Até junho de 2022, já haviam sido constatadas 79,5 mil casos de sífilis adquirida, 31 mil registrados em sífilis em gestante, 12 mil em sífilis congênitas no país, totalizando aí 122 mil novos casos na doença. Pode passar. Segundo o boletim epidemiológico da sífilis em 2023, assim como foi citado anteriormente, o país foi notificado 1.237.027 casos de sífilis adquirido, com 537.401 casos de sífilis em gestante e 238.387 casos de sífilis congênitas e 2.157 óbitos por sífilis congênita, no caso. Houve também um destaque que não teve tanto caso, subiu entre 2012 a 2022 por conta da pandemia do Covid-19 e que evitava o contato. Pode passar. Na opinião do vice-presidente do SDU, o Rony de Carvalho Fernandes, para combater a sífilis no Brasil, algumas medidas poderiam ser adotadas, como a educação e conscientização, o acesso facilitando os testes de tratamento, a melhoria no sistema de saúde e a aplicação de pré-natal e fornecimento de vigilância epidemiológica. Bom, no caso 1, foi uma criança de 6 anos, que foi nascida em 3 de 7 de 1994,
que foi na cidade do Rio de Janeiro, que foi na periferia. Ela era uma menina feminina. E nesse primeiro caso, ela foi diagnosticada com sífilis tardia. Ela teve o tratamento corretamente, fizeram todos os exames, teve o VDRL, que se encontrava positivo, e após 4 meses de tratamento, ela encontrou o VDRL negativo. Pode passar. No caso 2, foi um mês e 10 dias de vida. Foi uma criança masculina, que foi também no Rio de Janeiro. Ela teve a entrada no hospital e depois foi transferida. Nesse caso 2, ela foi diagnosticada com sífilis precoce. Ela também ocorreu o tratamento corretamente, fez todos os exames. E após 15 dias, ela saiu com um ótimo estado geral. No primeiro caso do segundo, foi mais ou menos quase tudo positivo. Pode passar. Bom, no caso 3, foi uma criança de 9 anos que teve a sífilis congênita. Foi uma feminina branca, nascida em 25 de setembro de 1992. Também foi na periferia de Rio de Janeiro. A mãe levou ela no hospital porque estranhou muito o queixar dela. Nesse caso 3, a mãe dela e o pai dela já eram portador de sífilis, mas eles já tinham se tratado, ok, e a filha não. Desde os 7 meses de idade, essa menina realizava vários exames e sempre dava positivo. E tinha a mesma explicação dos médicos. Ela foi internada e durante a internação dela, os médicos diziam que ela estava num estado ótimo, ela não estava nada alterado, não diminuía nada, mas aí ela também fez o tratamento, igual que o caso 1 e o caso 2 teve, e no final deu tudo certo. Pode passar. Bom, nos 3 casos relato, um apresentou manifestação precoce e 2 manifestação tardia da sífilis congênita. Entre eles, apenas um que era totalmente assintomático, que foi o de 9 anos, que foi o caso 3. Ele apresentou baixo peso ao nascer. Então, todos os 3 teve o parto normal, que foi o caso 1, o 2 e o 3. Apenas um apresentou alteração clínica, ainda na maternidade, ficando sobre a fototerapia durante 5 dias, que isso aí foi no caso 2. Pode passar. Bom, a história familiar sobre essas pessoas, crianças que têm sífilis, essas coisas, tem que ter um acompanhamento, começando desde o pré-natal, as rotinas da maternidade, tudinho, para quando a criança nascer, já ter alta ou já tá ali diagnosticado com sífilis, para começar o tratamento, tudo direitinho. Que os médicos, pediatras, que seja mais incentivo, que para que a criança não chegue numa certa idade com portadora de sífilis ou na escola. Portanto, é muito importante que os pais dessa criança ver alguma coisa estranha, já levar logo ao médico. E que os médicos, eles podem dizer aos pais que a criança tem sífilis e fazer o tratamento corretamente, para que a criança não sofra a vida toda. Pode passar.
Bom, aqui são as referências que utilizamos no nosso trabalho. E muito obrigada.